Você sabia que a Argentina é o maior devedor ao Fundo Monetário Internacional? Com um programa de 45 bilhões de dólares aprovado em 2022, a dívida pública atingiu níveis históricos, colocando o país em uma situação complicada. No entanto, a Argentina não está sozinha nessa crise. Hoje, discutiremos 5 países que enfrentam desafios econômicos sérios e podem estar à beira do colapso entre 2023 e 2024. Vamos explorar as complexidades e particularidades de cada nação para entender o que está em jogo. Como o maior devedor do Fundo Monetário Internacional, a Argentina enfrenta desafios significativos para equilibrar sua economia e garantir o futuro financeiro. Especialistas advertem que 2023 e 2024 podem ser anos particularmente difíceis para a economia argentina, à medida que os pesados pagamentos adiados começam a vencer. Um modelo arriscado de endividamento adotado pelo país impõe desafios significativos, com perspectivas sombrias para os próximos anos, principalmente em relação aos pagamentos ao FMI. Apesar de sua rica cultura e beleza natural, a Argentina enfrenta uma tempestade financeira sem precedentes, colocando sua estabilidade econômica em grave perigo. A inflação ao consumidor da Argentina acelerou, com alta de 12,4% em agosto de 2023 na comparação com julho, após alta de 6,3% vista no mês anterior. Na leitura anual, o índice subiu 124,4% em agosto, depois de um avanço de 113,4% visto em julho. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, INDEC. Em 2023, a inflação no país registra alta de 80,2%. A aceleração da inflação argentina, juntamente com os desafios significativos do endividamento, sinaliza uma crise econômica iminente de proporções devastadoras. Uma série de atos de vandalismo e roubos a supermercados e empresas, ocorridos em diversos pontos da Argentina, aumentou a incerteza e o clima de crise no país devido à inflação elevada. Os primeiros assaltos e tentativas de roubo planejados ocorreram nas províncias de Mendoza, Córdoba e Neuquén. Mas os alertas dispararam quando acontecimentos semelhantes começaram a ser relatados em torno da capital, em alguns dos bairros mais pobres dos chamados subúrbios ou da Grande Buenos Aires. Em cidades como José Sem Paz, segundo disse a interveniente juíza Gabriela Perschini em entrevista ao canal TN, cerca de 100 pessoas assaltaram um supermercado. E em Moreno, houve assaltos a um supermercado e a uma loja de roupas. A instabilidade econômica na Argentina tem levado a um aumento de crimes, causando preocupações e instaurando um clima de medo entre a população. Ucrânia. A situação da Ucrânia é ainda mais delicada devido à invasão russa que afetou seu território. Com uma dívida que ultrapassa 20 bilhões de dólares, o país enfrenta a possibilidade de reestruturar suas obrigações, e os pagamentos de títulos que vencerão em 2023 representam um grande desafio. A economia encolheu cerca de um terço no ano passado, na maior queda anual em mais de 30 anos de independência da Ucrânia. De acordo com uma reportagem publicada pelo americano New York Times, o número de mortos na guerra da Ucrânia chegou a cerca de 190 mil. Após 12 meses da invasão russa na Ucrânia, mais de 13 milhões de pessoas permanecem longe de suas casas, incluindo quase 8 milhões de refugiados em toda a Europa e mais de 5 milhões de deslocados internos na Ucrânia. A Ucrânia enfrenta uma batalha constante, não apenas contra a invasão russa, mas também contra a devastação econômica e o deslocamento de milhões de pessoas. Equador. Protestos violentos e instabilidade social levaram o Equador a enfrentar desafios econômicos decorrentes da crise do petróleo. Desastres climáticos e a pandemia de Covid-19 agravaram ainda mais a situação financeira do país. A perspectiva para o próximo ano é incerta, com a economia em recessão e dificuldades socioeconômicas em ascensão. Em 2022, o presidente do país pediu a demissão de todo o gabinete ministerial. O motivo, uma crise de segurança pública, que forçou o decreto do estado de exceção por 2 meses. Durante os 60 dias, militares se juntaram nas operações de confisco de drogas e armas em 9 das 24 províncias do país. O policiamento foi reforçado nas ruas. A economia sofre com o aumento da violência associada ao narcotráfico, a desaceleração do crescimento econômico e o déficit fiscal. Além dos efeitos esperados do El Niño, que atingirá a região em outubro. O ex-ministro da Fazenda Fausto Ortiz disse que o déficit pode chegar a 5 bilhões de dólares em 2024. Além disso, o financiamento pode acabar e o risco país pode aumentar.
A precariedade econômica pode ser ainda mais amplificada pelo resultado do plebiscito em 2023 sobre a exploração de petróleo no Bloco 43, já que cerca de 59% dos eleitores votaram pela suspensão das atividades extrativas. Ortiz acrescentou que o próximo presidente tentará adiar a decisão por pelo menos 10 anos. No entanto, essa medida teria de ser ratificada pela Corte Constitucional, que foi quem ordenou o plebiscito. O ambiente político agitado e a instabilidade econômica persistente colocam o Equador em uma posição precária, lutando para se recuperar em meio à adversidade. Em meio a uma tempestade econômica e política, o Equador enfrenta desafios significativos para equilibrar suas contas e manter a estabilidade do país. Tunísia. A Tunísia enfrenta um cenário econômico desafiador, com um déficit orçamentário de quase 10%, uma das maiores folhas de pagamento no setor público. A busca por um novo acordo de empréstimo em troca de um controverso pacote de reformas tem causado tensões e protestos no país. Sanções globais, a situação na Rússia. E o conflito entre Ucrânia e Rússia tem impactado negativamente a economia tunisiana, levando a um aumento nos preços e escassez de produtos básicos. Enquanto a crise política agrava ainda mais a situação. A combinação de tensões políticas internas, conflitos internacionais e sanções globais estão alimentando uma crise econômica devastadora na Tunísia, exacerbando a escassez e a inflação. Egito. Com uma relação dívida-PIB de 95%. O Egito tem enfrentado novas pressões econômicas desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O país recorreu ao Fundo Monetário Internacional várias vezes em busca de ajuda financeira para lidar com os desafios econômicos. A variação nos preços do petróleo. Inflação e escassez de moeda estrangeira têm afetado a economia egípcia, tornando a busca por investidores estrangeiros um desafio diante do cenário global complexo. Com 95% de dívida PIB, o Egito enfrenta instabilidade econômica. A recente guerra Rússia-Ucrânia adicionou pressão, elevando os preços do petróleo e a inflação. Esses países enfrentam desafios econômicos significativos, cada um com suas particularidades e complexidades. A busca por estabilidade financeira e crescimento sustentável requer a implementação de medidas estratégicas e o enfrentamento de questões internas e externas. O cenário global também desempenha um papel crucial no destino econômico dessas nações. Acompanhar o desenvolvimento desses eventos é crucial para entender as mudanças e impactos na economia mundial. E você, o que acha sobre a situação desses países? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Olhar em Comum para mais conteúdo como este. Até a próxima!